Ai, que legal! O que é aquilo ali? Rode o telefone. Não, Oi, tudo bom? Quer dizer nada, mas eu acho que a live do telefone da Aline tá de ponta cabeça. Vamos ver, vamos ver. que palhaçada, não acredito. Será? Faz 15 minutos que a gente Acessa tá aí, Paulo. tentando entrar nessa Gente, bustica. Hoje é um Vai sair dia... palavrão nesse troço. Hoje é aquele dia que tu tem que ter muita força de vontade pra não te auto-sabotar. Porque as redes sociais hoje resolveram bugar. Olha aí, que palhaçada, que é isso? Tá, vocês continuam aí, eu vou arrumando esse negócio Ai, aqui, te tá? agradeço. Não, olha, que Oi, palhaçada. Karine, tudo bom? Bem-vinda. Me Então, apresenta, amiga. vou te apresentar, calma aí. Oi, gente. Então, gente, vocês que estão chegando aí para assistir o que nós divulgamos ontem, que hoje o tema vai ser autossabotagem. E nada melhor do que falar sobre autossabotagem numa roda de amigos. Porque todo mundo em algum momento cometeu um ato de autossabotagem. Cometeu Não. ou comete? Comete, mas se alguém tá mudando, tá no processo de transformação, pode estar com mais cautela. Exato, e trazer esse entendimento pra colaborar com todo mundo, né? Autossabotagem é igual guampa. Ou tu teve, ou tu tem, ou um dia tu terá. Muito consolador esse momento pra mim. Um começando a falar de camelo e cavalo, outro vai falar de guampa. Então, pra falar sobre autossabotagem, pra não ficar um papo chato, não ficar falando que nem uma louca aqui, convidei duas pessoas muito especiais que têm conhecimento. Muita guampa. Não. Ah, isso não posso nem falar que sim, nem que não. Gente, a gente só promete que esse bate-papo vai ser muito divertido, né? Ah, não, Então a isso gente sim. já tá... Porque é com bom humor e com leveza que a gente tem que tratar os ó, até a palavra, vocês estão me atrapalhando, meu raciocínio, eu já sou loira, já é difícil, vocês ficam me atrapalhando. Então, é com muito bom humor que a gente tem que tratar as dificuldades da nossa vida. Então, para isso, para esse bate-papo sobre autossabotagem, eu chamei a Aline Rumhoff. Eu tava aqui ensaiando, porque o avô dela, se vê isso, não me matar. Exato. Né? Mas enfim, a Aline é coaching. Coach. Coach? Ah, esse negócio de inglês nunca foi meu show. Tá? É coach. Não. E o Paulo Ricardo Barbosa, que trabalha com hipnoterapia e também ele dá umas passeadas pela faculdade de psicologia. Então, Aline, te apresenta com o sobrenome correto. Ai, gente, um prazer. Quem não me conhece, meu nome é Aline Runhoff, como a maioria me conhece. Viu? Mas o Falou meu... errado o sobrenome. Não, mas é que eu tô dizendo que todo mundo conhece, mas o meu avô sempre dizia que era Runhoff. Então, o Paulo antes na chamada pronunciou bem certinho. Mas, gente, eu me formei em administração, trabalhei durante 15 anos numa empresa familiar. No ano passado, eu me formei em coach e desde lá eu venho trabalhando com todo esse processo de evolução, de entendimento. Acho que por isso que a gente se entende tanto nos papos, né? Aline, olha lá. Assim vai ficar a transmissão, tá online. Pessoal que tá no canal da Aline aí, a gente já tá vendo que tem uma galera. Desculpa por essa dificuldade inicial de ajuste de câmera e tudo, a gente teve que fazer uma alteração, né? A Aline ia transmitir pelo YouTube. E para você que tá chegando aí, que você que é seguidor da Aline nos perfis, na página dela. Tô com calor aqui. Então é isso, galera. Vai ser por aqui hoje à noite, tá? Vamos ver como é que tá as outras câmeras lá. Oi, Gilson, meu primo querido. E aí, meu primo? Tu aí, nesse Camboriú, tem autossabotagem por aí ou é só coisa aqui do Rio Grande? Kleber Renato, meu cliente querido. Esse que isso, doutora Patrícia, deve ser relacionado às guampas, né? Acredito que esse era um puxão de orelha. Mas é isso. Autossabotagem é isso. Em algum momento da tua vida tu cometeu, tu comete ou tu cometerá. Porque isso é meio que inerente. Acho que é um processo de evolução, né? Tá dentro da nossa caminhada. Eu acho. Vamos ver se eu tô conseguindo aprender com as especialistas. Para evoluir, precisa botar ou levar guampa. Não! Que Não! Eu nunca botei banca. Olha! Eu vou manter silêncio sobre o assunto.
sabe, a live de ontem era amor cego, né, galera? Deixa eu arrumar essas câmeras aqui. Mas enfim. Vou dar um jeito de tirar isso do ar, né? Porque isso tá ficando estranho, comprometedor. Vou tirar do ar. Ninguém precisa assistir essa live de hoje, ninguém tá interessado. Mas e aí, vocês que estão assistindo, já levaram para a guampa? Bota um joinha aí quem já tomou uma guampa. Meu Deus do céu. Gente, e a gente queria propor, só um pouquinho, a gente queria propor para vocês hoje uma hashtag. Conforme a gente vai pautando os assuntos aqui, a gente vai conversando, a gente vai, se fizer sentido para você, Isso. se fizer sentido você pensar assim, como é que eu não pensei nisso antes? Que legal, olha, isso eu posso trazer para minha vida. Coloque aí, hashtag saquei. Tá? Hashtag saquei pra gente ir acompanhando se o que nós estamos falando pra vocês faz sentido ou não. Paulo Barbosa, não vou te apresentar porque eu já te apresentei várias vezes. Aonde? Onde tu vai? Criatura, senta aqui, vamos conversar agora, pelo amor de Tô Deus. percebendo que tem uma luz aqui estourando no meu rosto, aqui nessa câmera da linha. Mas tu não precisa aparecer. Sou meio detalhista, sabe? Meio? Vai que pesar na tua casa, né? Não, olha esse assunto. Eu vou me retirar e vou deixar vocês dois com um bate-papo. No meio da DR, casal. E deixa eu só fazer um parênteses, um adendo. Desde que tu Isso encontre que a tu falou. térmica. Olha só, Joana, bem-vinda. Vamos compartilhar. Pessoal, assim, ó, por que a gente quer que vocês coloquem essa hashtag saquei? Porque a gente entende que é a partir de tomadas de consciência, ou pelo menos eu entendo, de entendimentos, de sacadas, que a gente consegue ter a possibilidade, a oportunidade de transcender alguns padrões de comportamentos sabotadores para ter resultados diferentes. Então, qual é o nosso intuito com essa live, com esse bate-papo? É justamente o que a gente conversar aqui entre nós contribuir de alguma forma para a vida de vocês. Então, se vocês conseguirem aproveitar esse conteúdo, aproveitar essas brincadeiras e essas sacadas que a gente tiver falando aqui e fizer sentido para vocês, a gente quer saber se a gente está contribuindo de verdade. Então, hashtag saquei. Saquei. Vamos treinar aí, vamos ó. ver. Quem tá Fabiane. curtindo? Hashtag saquei. Fabiane, Marcelo Flores, bem-vindo. Meu pai querido amado. E aí, paizinho? Tu comete autossabotagem? Paz, A mãe te autossabota? A mãe, porque você tá 35 anos juntos, eles são quase um. Né? Adriana Coradini, prima, bem-vinda. É quase um negócio de família. gente, aqui, como é que vocês enxergam? Eu não tô enxergando Ali, ó. nada. Ah, tá. A É gente que falou não sobre é cego muito ontem. chique, né? Tem um monitorzinho ali que pra quem tem probleminha de visão, ontem a gente falou sobre isso, que nos ajuda aqui. Mas assim, Aline, dentro desses teus processos de cura, dos teus processos de transformação, dessa tua busca no autoconhecimento, no teu desenvolvimento pessoal, pra ti, o que é a autossabotagem? My God, menina. Na realidade, a autossabotagem, eu acho que são comportamentos, Paty, que a gente acaba assumindo, que a gente acaba realizando e que inconscientemente ou conscientemente, muitas vezes, acabam, ao invés da gente conseguir caminhar em direção a um estilo de vida, alguns resultados que a gente gostaria, são comportamentos que nos tiram desse alinhamento. Então, ou seja, a partir do momento que o que eu estou vivendo hoje e fazendo hoje, escolhendo fazer hoje, não está me levando ao estilo de vida, aquele mundo ideal que eu idealizo, tem um processo de sabotagem. Que muitas vezes a gente pode ter consciência, mas eu acho que na maioria das vezes é inconsciente essa dinâmica que a gente... Por isso que vem aquela percepção de muitas vezes a gente tá só andando em círculos. Parece que a gente se dedica, se esforça, se empenha e tá sempre no mesmo lugar. Ou aquilo que as pessoas dizem, eu dou 2 passos pra frente e pra trás. É como se eu caminhasse e acabasse não saindo do lugar. Seria um processo de autossabotagem? Sim, eu acho que isso é um sintoma, é o que tá mostrando que tu tá te sabotando de alguma forma. E uma coisa que antes, né, Paula, a gente conversou, cada um tem o seu processo de evolução, o seu processo de entendimento, porque nós somos seres individuais, ou seja,
eu tenho a minha personalidade, eu tenho as minhas percepções, eu tenho as minhas experiências, as minhas crenças, os meus traumas. Então, eu tenho que entender qual é o processo de autossabotagem que eu faço, eu realizo na minha vida. Interessante. Continua o papo aí, daqui a pouquinho eu entro, tá? E eu tô fazendo os compartilhamentos. Então, e é assim, legal, ó, pessoal, só parte pra galera que tá com a gente tá com um público legal. Pessoal, esse é aquele momento do esquenta. Então, o que é legal aqui? Se você sabe que esse assunto é importante, você sabe que isso é relevante, você sabe que isso faz diferença na tua equipe, nos teus funcionários, você sabe que isso é importante para a tua vida, cara, compartilha isso com alguém. Porque o mundo só é legal quando a gente divide, porque é aí que a gente cresce, entendeu? Então, ó, teu comentário durante todo o tempo é importante, para isso eu tenho esses monitores todos aqui atrás, para a gente poder ver os comentários de vocês, e em algum momento a gente para olhar. Mas é muito legal. Sabe aquele joinha? A Paty está falando lá, sei lá, da morte do periquito. Você tem um periquito em casa, bota o joinha, cara. Porque isso faz com que o pessoal aqui capte a tua energia e o troço não seja frio. Porque a gente está olhando para câmeras, para luzes gigantes e monitores. Mas a gente quer sentir você. Então põe aquele joinha aí para a gente já ir treinando, para a gente já ir fazendo esse entendimento, esse acordo. E mais do que nunca, é a hora de você compartilhar, marcar o nome das pessoas no comentário. Cara, essa mulherada, mais do que ser bonita e inteligente, elas têm conhecimento. Então, você que é mulher, vamos reforçar o time. A gente compartilha tanta porcaria no dia a dia, vamos compartilhar o que é bom. Vamos levar coisa boa para quem é importante na nossa vida? Agora é a hora, vai lá. Ia falar isso que tu falou, leu meus pensamentos. Eu vi que o Alessio, meu primo, entrou ali, ele é um empresário, tem uma grande imobiliária em Ijuí, então quem estiver procurando imóveis em Ijuí, procura lá Ijuí Imóveis, que vai estar bem assistido. 10%, Alessio, 10%. Eu ia perguntar pro Alessio se além dos processos de autossabotagem, se ele consegue identificar funcionários deles, que às vezes são estabelecidas metas e as pessoas começam a entrar em processo de autossabotagem. Tá indo tudo bem até que, né? Eu acho que isso é uma frase que identifica muito a autossabotagem. Tá tudo bem até que algo acontece. E aí, quando esse algo acontece, qual que é a primeira tendência que você tem? Culpar o outro ou chamar a responsabilidade pra si? Olha... Momento de reflexão. Polêmico. Na realidade, deixa eu dizer uma coisa pra vocês que eu tô percebendo, pode ser o meu olhar. Eu acho que a gente vem numa mudança de percepção. Parece que as coisas estão começando a mexer com as pessoas. Ou seja, tem bastante gente com esse entendimento. Se eu puxar a autorresponsabilidade pra mim e tomar conta da minha vida, ou seja, tudo que eu faço, tudo que acontece comigo, todo o resultado que eu tenho eu tenho essa responsabilidade. A partir do momento que eu puxo isso pra mim, eu tenho domínio, eu tenho controle das coisas, eu consigo tomar decisões, eu consigo escolher caminhos que vão me levar para um resultado diferente. E eu tô percebendo, eu ia dizer assim, não, as pessoas não assumem responsabilidade. Tem muito esse padrão e às vezes a gente, assim, acho que a gente migra, né? Conforme a satisfação, conforme é satisfatório. Agora é importante, agora eu consigo puxar a autorresponsabilidade. Quanto mais dor, quanto mais difícil, mais eu tendencio a terceirizar, a transferir. Então, quando a gente entende que tudo, 100% tudo do que acontece na nossa vida tem responsabilidade nossa, a gente começa a ter o controle das coisas. A gente começa a ter o domínio sobre as coisas que acontecem. Uma coisa sobre isso que a gente estava falando... Essa questão do consciente e do inconsciente, ela é determinante para a gente conseguir identificar quando a gente ingressa no processo de autossabotagem. E você sabia que estudos científicos, tá, gente? Não é a mãe de santo, não é o pai de santo, nada contra as religiões, não é o centro espírita, não é a igreja católica, não, é a ciência. Para ti que é mais cético, menos crédulo em questões religiosas, questões da espiritualidade, a ciência, estudos científicos de neurociência identificaram que 5%, 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5% das nossas tomadas de decisões são realizadas pelo nosso consciente. Só 5, 1, 2, 3, 4, os dedinhos na mão.
as decisões que a gente toma são tomadas pelo nosso inconsciente. De resto, as decisões elas são motivadas pelo nosso inconsciente. E o que é esse inconsciente? Inconsciente, está querendo falar sobre psicologia, Freud, eu não entendo nada. Nós somos pessoas leigas, eu sou um corretor de imóveis, eu sou só uma advogada, eu sou aqui da medicina, não entendo nada disso que tu está falando. O que é o inconsciente? E aí, Paulo, eu vou te chamar na conversa para te falar... Meu caderno que tu roubou. Para te falar conosco sobre, de uma maneira mais coloquial, o que seria o inconsciente e o consciente e por que eles são importantes a gente distinguir eles para a nossa vida prática cotidiana. Perfeito. Bom, a primeira coisa, vou obedecer tua regra. Não vamos falar sobre uma coisa freudiana, uma visão freudiana do inconsciente. Vamos falar sobre um inconsciente que eu e você possamos imaginar. Outro dia estávamos eu e a Patrícia do lado da piscina e a Patrícia me pediu para fazer uma comparação com aquele ambiente. O que é consciente, pré-consciente e inconsciente? Se você olhar para a piscina, o consciente é o que está fora. Se você olhar para aquela lâmina d'água em cima, sabe, a divisão ali estaria o nosso pré-consciente, que é uma fatia menor, é uma camada pequena. E o que é maior do que tudo, o que é muito profundo, muito gigante, por isso aquela fala do iceberg que o... Lembra do Titanic? É a ponta do iceberg. Exato. Por isso essa visão, essa ilustração, é porque o inconsciente é gigante perante esses outros. Então o que está consciente é realmente muito pouco. E aí uma camada menor ainda nos divide, que é o consciente do inconsciente. O que é importante você que está nos ouvindo, nos assistindo, saber é que como é formado esse inconsciente? Quando você nasce, você não tem ego. Quando você nasce, você não tem ego. O ego, ele vai se formando a partir das experiências que você tem, ou seja, de todo o contato com o exterior que você tem. E esse contato com o exterior, ele pode ser o ambiente que você vive, as emoções que você vive, pode ser, por exemplo, as falas que você mais ouve na tua infância. Por exemplo, um menino ouve da mãe todo o tempo: tu é igual ao teu pai, não vai chegar a lugar nenhum na vida. E esse menino, com 2, 3 anos, 4 anos, ele vai formando aquilo que nós chamamos de neuroplasticidade, ou seja, cada neurôniozinho vai fazendo uma ligação com outro neurônio, através do quê? De uma sinapse. Isso é plasticidade cerebral. E esses caminhos, o mais incrível é que a partir do momento que eles são formados, o teu cérebro simplesmente passa a agir naquilo que a Patrícia falava antes, que é do piloto automático, que é fazer as coisas sem perceber que eu estou fazendo. Ou seja, o nosso cérebro só tem uma função básica, que é nos proteger para que a gente possa procriar. Ou seja, manter a espécie viva e procriar para que ela continue viva. Ou seja, nos manter vivo. De uma forma muito simples. Então, quando você vai olhar para o cérebro, o tempo todo ele está pensando em como que eu economizo energia para esse ser ficar vivo por mais tempo. Porque a gente vem de uma história remota onde tinha pouca comida. E para ter comida você precisava dar duro. Você tinha que pegar e sair caçar, carregar a caça, ficar dias espreitando uma caça. Diferente de hoje que você levanta no meio da madrugada, vai na geladeira, pega um pote, uma panela de leite condensado com chocolate e volta e come. Mas tudo bem, não estamos falando sobre transtorno alimentar. Eu sou diabético, eu não posso. Ele pode até ter vontade, mas não vai para a prática. Senão seria um processo de autossabotagem. Mas por que é importante você saber de toda essa conversa? E de repente você está dizendo, caramba, mas que conversa chata. É que é o seguinte, cara, depois que a tua mente faz essas conexões interneurais, essas sinapses, a partir daí o teu cérebro, que só quer economizar energia e te manter vivo, ele não vai procurar outra estrada, outro caminho. É como você que levanta todo dia, entra no carro, quando vê chegar no escritório. Sabe aquela pessoa que faz há 10 anos o mesmo caminho do escritório? Ela não pensa na possibilidade de ir por uma rua diferente. Mesmo que, isso é absurdo, em grandes cidades como São Paulo, quando você passa, às vezes, quase 1 hora no engarrafamento, e o cara poderia fazer um caminho diferente, às vezes, que seria mais rápido. Mas ele colocou na cabeça dele, desde o princípio, e o cérebro plastificou. Quem aqui já não saiu de casa para ir, sei lá, para o supermercado ou para qualquer lugar, e acabou indo para o trabalho?
ou para a faculdade, ou para um outro lugar. Por quê? Porque de alguma forma o cérebro tem caminhos programados e a pessoa, quando saiu de casa, teve algum insight, algum pensamento, uma lembrança, referindo-se àquele local, e o cérebro, pá, ativou. Tá, ok. Não terminei ainda, mas vai lá, vai lá. Aqui nós estamos, tu tá falando da abordagem, daquilo que eu fico expert em fazer, né? E faço reiteradamente da mesma forma. Exatamente, mas então, também falei... foi uma construção. Mas também falei, e aqui está a construção mais importante. Lembra que eu falei, o ego é formado a partir de tudo que vem do externo. Ok, pois é, foi uma construção da pessoa. E quando eu estou trabalhando no inconsciente? Mas é aí que nós vamos chegar. Por isso que eu estou dizendo, eu estou nessa criança de 2, 3 anos, ela está ouvindo da mãe que ele não serve para nada, porque ele, igual o pai não vai chegar a lugar nenhum na vida. O que uma menina costuma ouvir da mãe nessas falas nocivas? Homem é tudo igual, homem não... Não vamos falar do homem. Nós estamos falando daquelas falas... Legal ouvir isso, né, galera? Mas olha só. Olha, tudo farinha do mesmo saco. Falas que nós ouvimos na nossa infância que são destrutivas para nós. Ou seja, eu sou uma menina de 2, 3 aninhos e começo a ouvir da mãe: filha, de novo com esse cabelo bagunçado, desarrumado? Parece uma bruxa. Ai, filha, você está comendo demais. Quando você crescer, ninguém vai querer você, porque você vai ser uma gordinha. Tem aquela outra que eu acho muito boa. Me fugiu agora. Tá, mas me diz uma coisa, Paula. Não, agora me deu essa sacada assim, ó. Me emendou uma. Tudo depende de como eu encaro e como eu enxergo. Porque, por Depende. exemplo, agora tu falou da bruxinha. Quando eu acordava de manhã, mas quando eu era desse tamanho, isso, era fininho, mas eu tenho umas fotos, que é a coisa mais linda, de tão engraçadinho que é, né? Mas o meu pai brincava isso comigo. Uhum. Mas eu nunca levei pra esse lado, pelo menos conscientemente, é isso que eu quero saber. No meu inconsciente pode ter afetado isso? Pode. Porque nenhum pai faz isso por gosto, nenhuma mãe faz isso por gosto. Sim, ele fazia pra brincar, era engraçado. É por isso que tem essa brincadeira de que o Freud olha pra mãe e diz que a mãe tá ali pra ferrar a coisa. Né? A Cláudia, vou chegar mais perto porque esse eu não consigo ler. Mas a tá aqui, Cláudia, né, gatinha? não é no meu, é no teu. Então tá aqui, ó. Isso também se reflete quando não se consegue Geral. ficar feliz, vibrar verdadeiramente ou com as conquistas alcançadas, me refiro à autossabotagem. E aí? Desculpa, eu não peguei a pergunta. Eu também não. Vai ter que repetir. Ela pergunta se a questão de não conseguir ficar feliz com as conquistas tem a ver com autossabotagem. Tem porque... e aí entra... É engraçado. A gente fala aqui em off que tudo termina na mesma coisa. Mudam as técnicas, mudam o linguajar, os caminhos, as ferramentas mudam, mas tudo leva para a cura da alma. E é isso. A constelação vai olhar como para uma situação dessa? Ela vai dizer que se existe um padrão, essa criança vai ser fiel ao padrão, ou ser fiel familiar. à mãe. Ou fiel à mãe, familiar. no caso. Se a mãe acredita em algo, eu vou ser fiel a essa crença da minha mãe também. Que entra no que a constelação fala de boa consciência familiar. E o que é a boa consciência familiar? É ser o mais parecido com o meu plano. Uhum. Então, se eu venho, e eu dou esses exemplos nas minhas palestras, se eu venho de uma família de médicos, faz parte da minha boa consciência que eu seja médico. Ou seja, se tu vem num padrão de família de sofrimento, às vezes Quando? no relacionamento ou em qualquer coisa, Quando faz parte, eu atraio pra minha vida algo que me deixa muito feliz, eu não consigo ficar feliz. porque eu me sinto culpada. Porque eu me sinto culpada, porque eu estou me afastando daquele do padrão da minha família. E eu tenho a sensação de que eu não pertenço. Uhum. E aí a gente vai lá para a primeira lei do Bert Hellinger, que é o pertencimento, a necessidade de todo ser humano se sentir pertencente, principalmente à sua família. Perfeito. Eu preciso fazer aqui uma intervenção que é o seguinte. O que a hipnose faz basicamente com a tua mente num processo hipnótico, tá? Imagina aí, a gente falou em consciente, subconsciente e inconsciente, ok? Quando eu falo em subconsciente e pré-consciente, eu estou falando a mesma coisa. Imagina que no teu consciente, o teu consciente seja uma sala. Só que nessa sala tem um guardinha na porta, certo?
E esse guardinha, ele é um cara chato. Ele analisa tudo o que ele deixa entrar e o que ele não deixa. Porque ele sabe que ali ele é a autoridade, ele é o cara. Então, tu quer falar com o chefe? Beleza. Mas primeiro tu tem que me agradar. Se tu não me agradar, se tu não for, né, daquilo que eu acredito que é bacana, tu não passa por essa porta. Então, a Aline ouviu a vida inteira e agora eu vou inverter. Em vez de falar numa crença negativa, eu vou falar numa crença positiva. E também temos, né, gente? Não vamos falar só da coisa. Graças a Deus. Vamos supor que a Aline ouviu do pai dela a vida inteira: minha filha vai pentear esse cabelo que tá parecendo uma bruxinha. Tô genericamente. Judiaria, tomara que ele não escute. Só que esse pai é tão cheio de amor, de afetividade. Ele é um excelente pai, não é um pai ruim. Então a leitura e a interpretação que ela vai ter disso é uma interpretação boa. É um carinho. Mas não vai deixar de existir. Vai estar muito tênue ali, ó. Ah, eu posso virar a bruxinha do meu pai, ou eu posso ser a menina que meu pai acha lindinha, a boneca. Mas se eu posso entender que o que ele me chamou de bruxinha é uma coisa boa, é isso que eu queria saber. Porque pela afetividade desse pai, sim, mas não vai deixar de estar lá o registro. E também talvez vai depender da visão construída da bruxa. Isso. Exato. Também, né? Então, Se é uma talvez bruxa carinhosa, amorosa. se não é aquela bruxa com a verruga no nariz que faz maldade, tu não vai associar por algo ruim que vai te tirar a força. Exato. Né? Então tem muito. Então, por isso que às vezes a gente tem que ter cuidado quando a gente fala aqui. Porque a mesma situação experienciada pela tua estratégia familiar, para as informações que tem na tua família, a mesma situação pela minha tem consequências diferentes. Exato. E às vezes, dentro da mesma família, o mesmo fato traz desdobramentos diferentes. Pois é, mas eu falava do guardinha. Aí ela cresceu com essa fala. E tudo bem, ela tem uma bruxinha cheia de amor nas histórias, nas lúdicas que o pai conta, que a família conta, que a escolinha conta. Essa bruxinha tem um lugar de amor. Ok, tá tudo bem, tá? Só que aí, chega lá um dia, uma pessoa, sei lá, desenvolveu um corte de cabelo diferente, que pra tua, como é que chama isso? Visagismo. Pro teu perfil de rosto é fantástico usar um corte moderno e tal e tal. Aí chega a tua cabeleireira e diz assim: Aline, tu precisa pintar teu cabelo de roxo e deixar ele todo espetadinho assim, porque é o que há. Já imaginei. Inclusive, as pessoas vão te olhar e vão dizer: nossa, eu quero essa coach, porque essa coach ela é ultra moderna. Ela tá assim nas tendências de Nova York. Beleza? O guardinha vai olhar para essa pessoa e vai dar exatamente a mesma risada que você deu agora. Tu tá louco? Tu entendeu? Vocês viram a risada que ela deu aí? Quem conseguiu ouvir a risada da Aline, dá um joinha pra mim aí agora em casa. Porque essa risada é exatamente o que eu tô trazendo pra vocês. É a programação. É o filtro. E aí o guardinha vai dizer: não, aqui não. Qual o problema disso? O problema disso é que esse guardinha tá o tempo todo de plantão, 24 horas, 7 dias, enquanto você estiver vivo, e possivelmente quando você desencarnar ele continua lá. E ali tá o filtro de tudo que você deixa passar para o teu inconsciente ou não deixa. Porque a informação que você foi colhendo do exterior para formar esse ego, para formar todo esse arcabouço de referencial de valores, de crenças, do que é bom, do que é ruim, do que eu posso ou não ser, ou vir a ser, foi formada até uns 7 anos de idade. A partir dali, o guardinha assumiu o posto, querida. E bailou na curva. Não tem como matar o caçado. Se você matar ele, você mata você. Padrões de comportamento sabotador. Glessir, bem-vinda! Denise também. A gente se perde aqui e esquece de vocês aí. Como eu posso perceber uma sabotagem no ambiente de trabalho? Várias formas, eu acho. Uma delas que me vem muito quando eu li isso é a procrastinação. Sim, até porque a procrastinação é um sintoma de alguma causa, de alguma coisa que está acontecendo. Então, quando se tem procrastinação na nossa vida, no trabalho, independente de qual área, ali ela tá te mostrando que tem algum padrão de comportamento sabotador. E aí tem outros desdobramentos, não sei se a Aline concorda comigo. Por exemplo, tu tá na iminência de receber uma promoção, ou tu tá concorrendo a um cargo de promoção.
E para chegar nessa, né, atingir esse cargo, ganhar a promoção, tu precisa, sei lá, por uma semana chegar cedo no trabalho. E aí tu começa a te atrasar. É o carro que não pegou, é o engarrafamento, o caminho que o Paulo falou antes, o caminho mais difícil para chegar até o trabalho, complicou. Isso são processos inconscientes de uma autossabotagem. Coloquei o despertador 40 minutos antes do que eu costumo porque eu não quero chegar atrasado. E mesmo assim tu consegue chegar atrasado. Isso são processos de autossabotagem. Sabe o que é incrível disso? É que não estou aqui querendo criar um termo técnico científico, tá? Mas pensa comigo, se essas pessoas que se sabotam, não parece que elas têm uma síndrome do afogamento. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquele cara que está se afogando e aí ele vai ao fundo, mas ele consegue voltar para cima, dar uma respiradinha e fica lá se debatendo? Essas pessoas parecem que têm uma vida assim. E aí eu te pergunto, se você fosse pensar em alguém que você conhece, você que está me assistindo agora, tá? Tem alguém que você conhece, que está perto de você, que tem comportamentos de autossabotagem? Sim ou não? Bota aí para mim um sim, se você tem alguém. É importante a gente construir esse raciocínio juntos, tá? Coloca um sim aí, se você conhece alguém. E aí vamos traçar, eu e você aqui agora, eu quero que você coloque nos comentários perfis de comportamento do autossabotador. Qual seria o primeiro, o primeiro comportamento típico de um autossabotador? Um dos mais fortes, eu diria, né? Porque todos nós temos um processo, um comportamento sabotador. Alguns mais fortes, outros mais fracos, um tendenciando para uma questão de trabalho, outro tendenciando para uma questão de saúde, relacionamento. Uma coisa que eu gosto de falar no coaching é que a nossa vida, ela é... Normalmente a gente enxerga ela como pessoal e profissional. Apenas dois segmentos, duas fatias. Mas numa das ferramentas que eu trabalho, a gente olha para 12 fatias da nossa vida. Ou seja, pega uma questão de relacionamento amoroso, pega a questão de diversão, pega saúde, disposição, crescimento intelectual, equilíbrio emocional, realização e propósito, retorno financeiro. São 12 áreas da nossa vida onde a gente começa a enxergar elas. E essas 12 áreas, todos nós, qualquer ser humano tem essas 12 áreas. Só que o que acontece? A partir do momento que eu estou vivendo 1, 2, 3, eu estou sabotando as outras. É uma ferramenta que te deixa claro que tem coisas que tu não está vivendo. Só que o ser humano ele consegue ter o sentimento de realização quando ele entra em ação, quando ele realiza, quando ele se movimenta. E isso vem quando a gente não foca só de um lado, porque a gente acaba sabotando o outro. Um exemplo, se eu pegar e focar somente no meu trabalho, trabalho, como é que fica a minha família? Automaticamente eu estou sabotando um relacionamento familiar. Eu estou sabotando um processo de diversão que é necessário para eu desopilar um pouco, para eu desestressar. Então, quando a gente está focado somente algumas áreas da nossa vida e está faltando, está tendo carência em outras, aí já é um termômetro também para um processo de autossabotagem. Interessante, bem interessante, muito bom isso. A Cláudia está participando com a gente aqui, está falando que não apenas dificultando as conquistas, mas deixando de sentir alegria com as conquistas. Sim. Isso é muito legal porque isso me leva a um pensamento de familiaridade. Eu acho que a pessoa que passa por esse processo de autossabotagem, ela tem uma familiaridade com alguns estados de espírito. Por exemplo, crises financeiras. Por exemplo, crises de relacionamento social. Tá? Crises de procrastinação. Então, tu consegue ver que essa pessoa, ela frequenta a casa do fracasso. Lembra aqueles joguinhos de tabuleiro que você ia jogando os dados, ia andando no caminho, casinhas a casinha? E no meio desse caminho haviam casinhas especiais, lá, uma prisão, ou não sei o que lá. Jogo da vida. Perfeito. Então, tá faltando o que naquele jogo da vida para ser perfeito? Umas casas de autossabotagem. Certo? Que, na verdade, tem as prisões, etc. e tudo mais. Então, é isso. Essas pessoas, elas são altamente familiarizadas com essa sintonia de fracasso.
E eu me incomodo em falar essas pessoas. Eu acho que a gente tem que falar sobre nós. Eu ia dizer isso agora. É. Que todos nós temos. Porque quando a gente fala em essas pessoas, parece que a gente está dizendo, ele é mais fraco, ou ele tem um defeito de fabricação. Por isso que eu levantei a mãozinha na fichinha do relacionamento. Não é. Nós todos temos. O grande lance seria aqui, essas 20 pessoas que estão nos assistindo agora, mais as 3 aqui, 25 pessoas, que a minha conta sempre soma 2 a mais. O teu ego e o meu? Então a gente chegar no final dessa live e compreender qual é o meu comportamento autossabotador que eu posso, como diz a Aline, focar um pouco mais. Tentar trazer para o equilíbrio. Percebe? Essa é a palavra-chave. Só que ela é tão difícil. Tu diz o equilíbrio? Uhum. Porque a gente costuma a puxar o peso para alguns setores que naquele momento, na minha visão, isso é fazendo uma autoanálise agora, fazendo uma crítica pessoal. A gente tem uma tendência a focar, puxar o peso, a dar atenção para aquele setor da nossa vida que naquele momento está mais confortável. Sim. Então, eu estou com dificuldade no meu relacionamento, o que eu vou fazer? Enfiar a cara no trabalho, Sim. focar o meu máximo no trabalho e quando eu vou olhar de novo pro meu relacionamento, ele já não tá mais ali. Sim. E ufa, graças a Deus. Porque Foi aí tarde. eu não precisei nem tomar uma decisão. Eu não precisei tomar uma decisão, Eu não não precisei precisei lidar com tomar isso, uma não precisei decisão. enfrentar o Só que isso é problema. uma procrastinação. Uma procrastinação e um processo total de autossabotagem. Exato. Isso é bem legal, Paty, eu não sei se tu concluiu. Concluí. Isso é legal porque nos processos de coach eu sempre falo de uma questão. Nós seres humanos a gente tem a tendência ou de fugir da dor ou de ir em busca do prazer. Só que o processo de dor ele é muito mais forte, ele é muito mais... Foi ele que tomou. O processo de dor ele é muito mais forte. Alguém aceita? Então a gente tem a tendência, sim, de fugir da dor. Então, a gente só consegue transcender, ter resultados diferentes a partir do momento que eu olho para onde eu estou me sabotando, para o problema que eu estou passando, para o desafio que eu estou enfrentando. É só com esse entendimento e transcendendo isso que eu consigo ter resultados diferentes. Só que qual é a nossa tendência? Se é fugir da dor, a gente simplesmente prefere não olhar esse problema e focar em outro lugar. Focar em outro lado. Sim. Por quê? Porque é mais confortável, é mais agradável, a nossa mente nos protege, que nem o Paulo falou, nossa mente está sempre nos protegendo. Guardinha. Exatamente. Então, é muito melhor do que a gente procrastina. Inclusive, a gente pode entrar, Paulo, voltar naquela questão do perfil Isso. e começar a comentar sobre... quais são os padrões de comportamentos sabotadores que a gente pode se identificar no nosso dia a dia, para as pessoas poderem perceber, cara, isso aqui eu tô fazendo, isso aqui eu tô caindo nessa armadilha, isso daqui eu tô errando, porque só olhando para isso, para essa dor ou para essa imperfeição que a gente consegue assumir, ok, eu estou errando, mas eu consigo, então, a partir do momento que eu entendo o que eu estou fazendo, eu consigo transcender isso, é só aí que a nossa vida vai subindo degraus, senão a gente vai estar sempre aqui, sempre andando em círculos. Antes tinha uma pergunta ali pra nós, a seguinte, se a autossabotagem pode dificultar as vendas? Com certeza. Não acreditar que eu posso vender, que eu posso certeza, fazer, com é um certeza. processo de autossabotagem? Com certeza. Eu acho o seguinte, agora nessa questão das vendas me veio um insight. O que acontece? O não acreditar, sim, pode ser um processo mental de autossabotagem, mas muitas vezes a gente nem se dá conta que a gente não acredita que pode. Tá lá no inconsciente, que enquanto eu não, de alguma forma, trouxer pro consciente, eu não vou conseguir resolver isso. E daí tem as técnicas que a gente ferramentas, tem existem ferramentas. Exatamente. Mas eu acho, deixa eu só concluir para mim não perder o gancho da questão das vendas, do trabalho. Como a nossa tendência é muito mental e a gente tá sempre se comparando com o outro, o outro é melhor, eu tenho que ser melhor que o outro, é muito uma disputa. Isso para mim já é um processo de autossabotagem. Porque ao invés de eu olhar para mim, qual é as questões técnicas, os conhecimentos que eu tenho para conseguir realizar da melhor forma o meu trabalho, como é que eu posso me entregar, o meu olhar está sempre para fora. Por quê?
Porque é aquele processo de comparação. Aí ele tá vendendo, eu tenho que vender também. Aí ele tá na frente, eu tenho que estar mais na frente. Então é uma competição. E a competição pra mim já é um processo de Porque daí tu autossabotagem. esquece de ti, tu tira o foco de ti e coloca o foco no outro. E aí eu faço uma Diferença. pergunta pra vocês. Quem tá competindo com quem? É a pessoa ou é o ego da pessoa? O ego mental. Porque a gente confunde, e você que está nos assistindo certamente já passou por essa experiência de confundir o teu ser, você, com aquilo que o teu ego está dizendo. Sabe essa vozinha que fica falando com você enquanto a Aline está falando aqui? Tem uma vozinha na tua cabeça aí, não tem? Julgando, analisando, falando, explicando às vezes o que a Aline está explicando. Sabe quem é essa vozinha? Essa vozinha é o ego. Então se você não sabe quem é teu ego, te apresento ele agora. Prazer, vozinha. Cirlei Aparecida dos Santos está falando com a Aline, no perfil dela. Aline, olha só, a autossabotagem pode ser algo consciente ou inconsciente, mas acredito ser destrutivo. Damari está contigo no teu perfil lá bem também, legal. a Cássia, a Carla, tem uma galera ali. É um processo. E deixa eu, dessa questão de comparação, é muito interessante isso, porque a gente tendencia a fazer isso o tempo todo, e não só nas vendas, na profissão, mas eu acho que em tudo. Quando a gente vai para o processo mental de comparação, a gente compara com o que o outro tem de melhor, automaticamente com o que eu não sou bom. Então é uma comparação meio desigual. Então isso me traz todo um processo de frustração, de desânimo, de falta de energia, de falta de foco, que também é um processo de autossabotagem. Só que sou eu que me coloco nisso, daí a gente vem pra autorresponsabilidade. Sou eu que me coloco nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Karine. Agora eu vou falar com quem tá do outro lado. O que é pra ti vencer na vida? Boa, boa. Porque ela colocou ali essa questão de que a gente não é capaz de vencer. O que é vencer pra ti? Porque pra mim, vencer, eu já sou uma vencedora, porque eu estou viva. Eu tô aqui, agora, tô falando com vocês. E a cada dia eu venço um pequeno obstáculo que surge pra mim. Pra mim, isso é vencer. É a minha frase, ser hoje melhor do que eu fui ontem. Então eu já me considero uma vencedora. E você, Aline? E eu pra mim vencer na vida, eu acredito que a vida ela é muito rica. Eu sempre digo na minha frase, a vida é muito incrível pra gente realizar pouco. Então eu acho que o vencer na vida é a gente saber explorar o que a vida tem de abundante pra nos oferecer todos os dias. Todos os dias. Porque a minha felicidade não é numa conquista futura, é no que eu tô vivendo hoje. Então, todos os dias eu me faço essa pergunta: como é que eu vou explorar a minha vida hoje? O que eu vou aproveitar? Pra mim, isso é vencer na vida. E pra ti, Paulo, o que é vencer na vida? Equanimidade. Cara, vamos pra aquela questão dos perfis. Que tu começou a falar do Vamos, mas antes eu preciso pegar um gatilho de vocês e fazer uma entrega de valor para você que está assistindo. A gente falou sobre a constituição do ego, a gente falou sobre as frases, os registros, e às vezes quando eu coloco algum paciente em transe, algum cliente em transe, é muito legal porque essa pessoa em transe e retornando à infância, ela às vezes pode me dizer o seguinte: já ouvi isso, eu não tenho uma frase que eu ouço do meu pai e da minha mãe. E aí eu, sabendo que sempre tem um registro, eu como terapeuta eu olho para isso: não, peraí, alguma coisa está dando errado no transe, porque essa pessoa não é possível, que ela não alcançou. E aí eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, a pessoa, eu ali na minha angústia, né, porque a gente também tem as suas angústias, né? E aí, caramba, o que está dando errado aqui que ela não alcançou essa frase? Porque essa frase é tão forte que eu já consigo essa frase muitas vezes sem nenhum transe hipnótico. Já consegui essa frase em meio de treinamento, de palestra, no meio da plateia, com 300 pessoas. Eu começar a falar e começar a arrancar das pessoas essas falas, porque elas são muito fortes. Então, uma certa vez, em transe hipnótico, a pessoa me disse assim: não tem nenhuma fala. E aí eu travei, olhei o que está dando errado, e a pessoa disse assim para mim: tem um sentimento. É um sentimento horrível. Sabe? E essa pessoa começou a me dar os detalhes do que estava sentindo. Então, o registro sempre está lá. A forma com que ele fica pode ser variável, mas ele tem uma tendência. E qual é essa leitura que a gente faz dessa tendência? É uma tendência de indignidade. Por isso, se eu falar sobre dinheiro, se eu falar sobre ter sucesso mais do que meus pais, ou tanto quanto meus pais,
Pega numa família, eu tenho certeza que você conhece isso, uma família bem estruturada, uma família bem de vida, que o filho só dá cabeçada e não chega a lugar nenhum. Tá com 30, 40 anos e tá morando com o pai e com a mãe, e isso não é o problema, mas o problema é que o cara não consegue encontrar o lugar dele na vida. E aí você olha para essa pessoa e antes de condená-la ou criticá-la, você vai e olha bem o que está passando emocionalmente no inconsciente dessa pessoa. Vai ser algo do tipo: meu pai é tão bom que eu jamais vou ser tão bom quanto meu pai é. O cara que tem um pai, desculpa a expressão, gente, mas aqui, ó, o cara que tem um pai foda, aquele cara que é bom de negócio, um cara bom demais na vida, um cara que é um exemplo, e a gente tá cheio de pessoas assim. A gente gosta de olhar porque é ruim e dizer que o mundo está perdido, mas não tá. Tá cheio de gente boa. Tá cheio de gente. E se tu contar nos dedos, tu vai ver que tu tem 10 amigos bem facinho que tem uma situação dessa, que o pai é tão foda, teve tanto sucesso que ele tá batendo cabeça e não se acha na vida. Então, o sentimento, não importa a fala se é da bruxinha, se é da gordinha, se é do... Tu nunca vai chegar a lugar nenhum na vida, tu não adianta nem estudar porque tu é burro. O sentimento sempre está permeado por uma indignidade. E aí eu acho que vem aquela fala que ontem, após a live de ontem, quem assistiu ontem, tenho certeza que ganhou muito, né? A gente fez uma live sobre amor cego e isso diz muito respeito às nossas referências familiares. Eu e a Patrícia fomos assistir um filme. E aí a Patrícia teve um insight tão profundo que correram lágrimas dos olhos da Patrícia ontem. Qual não foi a profundidade do insight? Tu consegue lembrar ou tu quer que eu fale? Eu quero que tu fale agora. Eu falei do filme aqui, que é Uma Lição de Amor, Netflix, quem quiser assistir, vale muito a pena. Que é a história de uma menina que tem um pai que a inteligência... A capacidade mental dele é de 7 anos. O desenvolvimento intelectual dele não ultrapassa de uma criança de 7 anos e quando a menina chega nos 6 entra em crise. Mas enfim, os insights da Patrícia, as lágrimas da Patrícia deram conta de que tudo isso vem, no fundo, essa indignidade, como uma busca de não perder o meu lugar na família, ainda que esse lugar esteja distorcido ou conturbado ou errado, equivocado. Mas eu, como criança ou como filho, não importando a idade, eu não quero desrespeitar o meu pai. Eu não quero desapontar o meu pai e a minha mãe. E, gente, aqui vai ser difícil talvez você entender, mas é preciso acreditar no que eu vou te falar. Essa mente inconsciente, ela não tem um senso de julgamento de bom ou ruim. Se o pai diz que ter dinheiro é errado, você pode bater com um livro na cabeça do cara que não entra outra coisa até ele tratar isso. Você pode ganhar na loteria. Você manda todo o dinheiro embora. E tá cheio de exemplo disso. 90% de pessoas que ganham na loteria perdem todo o dinheiro em menos de 3 anos. Porque ela se sente indigna disso. Entendeu? Ela foi criada para o que ela é. E na verdade, agora tu falando isso, eu me lembrei que a gente fica preso a esses padrões, essas crenças familiares, a isso que a gente cresce ouvindo, né? Eu, por exemplo, que eu acho que foi muito forte na minha família, tem que ganhar dinheiro, depois tu vai ser feliz. Primeiro tu ganha dinheiro. A felicidade, ela é uma consequência do dinheiro. E então, assim, primeiro tu tem que fazer as obrigações para depois tu ter as diversões. Então não pode... que a gente vai escutando. Que a gente vai escutando e a gente... E aí é assim, então tu trabalhou a semana inteira, tu tem que arrumar a tua casa e alguém chega um vizinho, um parente, um amigo e chega assim, vamos curtir tal coisa. Não, mas eu preciso arrumar minha casa. Pô, mas tu trabalhou a semana inteira, tu ralou 8 horas por dia, 10 horas por dia fora de casa. E aí surgiu uma pequena oportunidade de tu aproveitar, curtir os teus amigos, os teus familiares, tu não precisa arrumar a casa primeiro. Isso já é um processo de autossabotagem. Exatamente. E respondendo a Karine de novo, Karine, essa questão, essa frustração de não conseguir ir além, na minha vã ignorância, eu acho que isso está muito ligado com padrões externos. As pessoas nos colocam padrões externos do que é ter sucesso, do que é realizar coisas na vida. Mas a vida é tão incrível
possível, como a Aline diz, para te realizar pouco, mas que uma realização grandiosa pode ser tu te permitir brincar com teu filho à noite. Muito bom. Então não é a grandiosidade material do objeto que tu vai conquistar, é aquilo que te traz paz interior. Então não é uma grande realização na vida, não é ganhar 10 mil reais por mês, 20 mil reais se tu ganha 5. Talvez uma grande realização seja tu te permitir a viver com mais qualidade todos os momentos da tua vida. Então tem que olhar se essa tua frustração de não conseguir realizar mais, ela não está deslocada em algo que os outros projetam em ti. Exato. Até porque a gente vive o tempo todo no mental. Esse 5% razão e consciente e inconsciente, para mim, é 5% mental, né, razão, e 95% emocional. E a gente está o tempo todo olhando para fora, o que os outros estão fazendo, o que eu preciso fazer, pensando, julgando, tentando perceber, tentando fazer a escolha certa. A gente está sempre aqui. Só que se eu estou sempre aqui, quantos por cento da minha capacidade eu estou usando? 5%. Então, a partir do momento que eu trago as minhas escolhas para dentro do meu coração e consigo perceber o que me faz feliz, que é diferente do que te faz feliz, que é diferente do que faz feliz o Paulo, eu começo a perceber qual é a escolha certa. É trabalhar mais para ganhar 10 mil, 20 mil a mais, 5 mil a mais, ou eu parar um pouco e brincar com meu filho e fazer alguma coisa diferente? O que vai me fazer feliz? Eu acho que quando um grande processo de autossabotagem é não fazer o que vai nos fazer feliz para saciar um desejo de outra pessoa, um estereótipo da sociedade, ou no mental, o que eu deveria estar fazendo. Então, quando a gente vai muito pro mental, a gente vai menos pro coração, menos pra nossa essência, menos pro que faz sentido pra nós. E a gente se afasta. Rolou o saquei lá, viu? Eu ia falar, pega espumante! Pega espumante! Ah, não tem que ver espumante aqui! Joana! Muito bem, que bom que rolou o primeiro saquei. Repete o hashtag saquei, porque eu acho que tem gente que entrou agora e não sabe. Ó, se qualquer coisa disso que a gente tá falando aqui, né? Das minhas percepções sobre o que são autossabotagem, das percepções da Aline, do Paulo, fez sentido pra você. Você vai poder começar a observar a sua vida com um olhar um pouco diferenciado. Coloca aí, ó, hashtag saquei. Karine também, ó, hashtag saquei. Que legal, bom, que legal. É isso. Vamos amarrar os traços de personalidade que nos levam para esse buraco sem fundo? Vamos. Eu anotei aqui no papel o primeiro que eu julgo que é o mais crucial e determinante. Quem de vocês tem acentuada uma questão que diz respeito a um senso de perfeccionismo adulto? Quem de vocês? Elas estão me olhando porque eu sou assim, elas estão me denunciando, eu sou mesmo. Tem isso, evidentemente. Para algumas coisas, né? Tá, vamos deixar pra lavar a roupa suja depois? Não é roupa suja. Mas isso é uma questão, eu acho muito interessante a gente trazer isso. A gente pode ter determinadas características em determinados setores da nossa vida. Mas aí vai pro equilíbrio, é legal. Eu posso ser em determinadas fases. E assim, eu sou perfeito, eu quero ser perfeita no que eu trago de conteúdo pra vocês. Então, tem dias que eu chego aqui e o dia foi um caos total e não é possível entregar o meu melhor. Eu saio daqui frustrado. Tá, ponto. Agora eu preciso daquele feedback de vocês. Bota aí, isso é autossabotagem? Sim ou não? Sim ou não? Vamos ver se a gente está conseguindo construir um raciocínio juntos, porque não adianta a gente achar que está abafando aqui e o pessoal lá não está pegando a coisa. Então, sim ou não? O que a Patrícia acabou de descrever, vou repetir aqui, ela disse: eu querer trazer para vocês um conteúdo, um conhecimento perfeito. Gente, isso é autossabotagem? Sim ou não? Eu quero ver as respostas subindo, vamos lá. Quem já respondeu, aproveita para compartilhar a live na sua timeline, aproveita para marcar nos comentários o nome do amiguinho para a gente esparramar. Até agora só um sim, será que tem tão pouca audiência assim? Não, aqui tem 7 pessoas nos vendo, lá tem mais 5, ali tem mais 7, ali tem mais 6. Galera, cadê vocês? Vamos compartilhar, vamos fazer isso aqui
bombar, eu quero ver sim ou não, sim ou não. Eu me senti no leilão, juro. Ó, tá valendo, leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Tem que compartilhar. Vamos lá. Gente, meu ponto de vista é que isso não é autossabotagem. Por quê? Porque quando a Paty fala dessa exigência, desse perfeccionismo como exigência de trazer um conteúdo bem apresentado, ela está falando de vir e fazer. E aí ela não travou no processo, ou seja, foi um olhar para o que é bom, para o que agrega. Mas do jeito que ela comentou... Isso. Agora, se ela trava e ela decide não fazer as lives... Isso aí que eu ia dizer pra vocês. Não compartilhar... sabe aquela pessoa que está num grupo de pessoas que estão falando um assunto e a pessoa tem uma opinião formada sobre aquilo, mas ela fica quieta e não dá opinião. Porque ela diz assim, eu não vou me meter, eles sabem mais do que eu, não sei o quê. Esse é um processo de autossabotagem. Então, por exemplo, se eu fiz essa reflexão, putz, hoje eu não dei o meu melhor, não vou mais fazer porque... Aí entra o ego. Puro ego. Né? Entra o ego. Se eu não vou mais fazer porque eu posso correr risco de ser criticada, porque alguém vai falar uma bobagem, eu não vou me expor, nananana. E aí, putz, não é isso pra mim, eu vou lá, sigo com o meu direito sistêmico, sigo com a comissão de direito sistêmico lá na OAB, sigo com as minhas palestras, naquele público que já sabe o que eu vou entregar, porque aqui é muito diferente. Sim, muito mesmo. Aqui a gente fica exposto de uma maneira que a gente não sabe o que vem de lá. Não, e outra, as pessoas vêm, te olham 3, 4 segundos e vão embora. E você tá lidando com isso o tempo todo. E outra, elas podem chegar numa frase que pode não fazer sentido nenhum para elas. Ou o contrário, pode parecer uma ignorância, uma bobagem. Exatamente. Então é muito complicado a gente ficar aqui falando. Mas a gente não está aqui para fazer terapia, a gente está aqui para saber identificar quais são os processos de autossabotagem. Exato, mas a partir de traçar um perfil. Que tipo de comportamento uma pessoa que vive se autossabotando costuma ter. E eu gerei aqui um primeiro ponto, primeira tópica de debate, que é esse senso de perfeccionismo. Isso superado, entendo que já falamos bastante. Qual seria, na tua concepção, um traço de personalidade de um autossabotador convicto, assim? Eu queria continuar nesse assunto do perfeccionismo. Vamos lá, continua. Porque assim, duas coisas. Uma coisa que eu venho observando nos processos de coaching, eu me entrego tanto que eu preciso perceber que a pessoa teve uma sacada, tipo #saquei, tive um entendimento. A partir do que eu tenho de entendimento, eu consigo transcender. E todos os padrões de comportamentos sabotadores que eu percebo, na realidade eles são meio que um sintoma de uma causa maior, ou seja, o medo. Para mim, tudo parece que vai ao encontro do medo. Por exemplo, o perfeccionismo, ele pode sim se instalar por um medo de um julgamento. Por uma necessidade de aceitação que o ser humano tem, natural, e um medo do julgamento, eu acabo me moldando para ser aceita naquele grupo, para ser aceita no meio. Deixa eu fazer uma pergunta, você que é coach. Do que as pessoas têm mais medo? Do fracasso ou do sucesso? Cara, eu ia dizer primeiramente do fracasso, mas eu vou ter que dizer que é do sucesso. Porque o comportamento que elas fazem, o fracasso, elas já estão confortáveis. Acostumadas, já é familiar. Já é familiar, elas têm medo do sucesso. Deve ser dela, mas... E a questão do perfeccionismo, quando eu digo, tem padrões de comportamento, tem perfis de pessoas que já é nato isso, né? Conheci hoje esse perfil. Tem pessoas que já têm esse padrão de comportamento, mas tem pessoas que em algumas fases da vida elas instalam. O que eu quero dizer com isso? Eu passei por isso. Eu não tinha muito essa ligação com o perfeccionismo. Quando num equilíbrio ele traz uma questão de comprometimento, do cuidado, do fazer bem feito. E às vezes eu acho que eu pecava até por não ter tanto isso. Eu fazia, era mais na ânsia de sair fazendo, realizando e não observava muito isso. Quando eu comecei com o processo de coaching,
Aí eu sempre fui muito dessa coisa de, ideias, lembra que nós estávamos conversando sobre isso? O que eu posso fazer de diferente? O que eu vou criar? E daí começou a vir os vídeos, começou a vir as lives. Gente, essa questão do medo de ser julgada, de não fazer bem feito, começou a entrar num processo de perfeccionismo tão grande que os primeiros vídeos que eu gravava mais de 30 vezes a mesma coisa, que eram vídeos, stories de 15 segundos. E eu olhei e disse, mas o que é isso? E não postava. Não postava, porque o cabelo não ficou bom, no outro a luz não ficou boa, no outro uma palavra que eu falei não foi pronunciada corretamente. E eu entrei num senso de perfeccionismo tão grande que eu travava, eu não postava, eu não realizava e eu me desgastava tanto, era tão desgastante, tão cansativo aquilo ali, que eu não queria mais nem ver o celular na minha frente. Perdi o prazer. Perdi o prazer. Que é? Até uma vez o João, que foi meu coach, ele pegou e disse assim, Aline, que patamar que tu quer chegar na tua profissão? Eu disse, eu quero ser muito conhecida, eu quero agregar muito na vida das pessoas, eu quero contribuir. E ele disse, tá, e tu vai ter tempo pra ficar gravando 30 vezes o mesmo stories? Eu disse, claro que não. Ele disse, então tu já tenta trabalhar a tua mente pra viver o hoje aquilo que tu quer ser amanhã. Que automaticamente, cara, não é por um cabelo, não é por uma luz, não é por uma fala, no próximo vídeo tu vai corrigir. Tu vai ir evoluindo, porque a repetição gera habilidade. Então, quando a gente entende que, por mais perfeito que eu queira buscar os primeiros vídeos, quando eu gravar mais de 100 vídeos, eu vou estar 1000 vezes melhor. Com certeza. E daí tu começa a se desprender um pouco disso. E tem mais uma coisa, né, Aline? Se tu não posta os vídeos que tu julga que estão imperfeitos, tu nunca vai se tornar conhecida, porque tu nunca vai agregar, nunca vai trazer conteúdo para as pessoas, tu não vai alimentar. E daí vem a frustração, Daí vem a vem o frustração, desânimo. e daí tu fica sem sair do lugar. Exato, e tu fica Cachorro alimentando correndo atrás do isso. rabo. E quanto mais tu alimenta, mais medo tu tem de entrar em ação. Antes de a gente começar essa live, a gente fez uma intervenção para falar para as pessoas que iam ter a live. Tu não estavas aqui, mas eu fiz um pequeno desafio no teu perfil, né? Eu perguntei para as pessoas... Hashtag hacker. Tem hacker aqui. Eu perguntei para as pessoas, e essa pergunta é para você que está aí, então se prepara que eu quero a resposta. Olha só, qual é a diferença entre um cavalo e um camelo no deserto? Por que é que os homens lá do deserto optam pelo camelo e abrem mão de cavalos, sendo que os melhores cavalos do mundo, né, os cavalos estão por lá, bem naquela região do mundo. Os árabes. Tem um filme disso. E são cavalos maravilhosos, de raças maravilhosas. E aí eu sei que você vai me dizer assim, tá, mas é que o camelo é mais resistente, né? Ah, poxa, deserto, não tem água, o camelo resiste mais que o cavalo. Será? Será que é essa a questão? Nem ideia. Você acha, você que está nos assistindo, você acha Eu que... sabia metade dessa. Você acha que é por causa da questão só da água, né, dele ser mais resistente do que o cavalo, que é só isso? Mas olha, tem uma história que conta o seguinte, o camelo, quando ele está com sede, quando ele está esgotado, ele trava, ele para, ou ele começa a cuspir para cima, cuspir no cara que está lá montado nele, ele começa a bater lá com a pata no chão, enfim, ele emite uma série de sinais para que o dono, a pessoa que está montada, saiba que ele precisa tomar água. Que chegou ao limite dele, ele precisa tomar uma água. Né? O cavalo é um animal bem mais rápido, só que o cavalo no deserto, ele não emite sinal nenhum. Ele vai Até morrer. até um ponto em que ele simplesmente desaba. Ele cai morto. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Eu sei que pode parecer um pouco fora do contexto, mas pensa comigo se a autossabotagem não é um cavalo. E um cavalo do deserto em todos os sentidos. Um cavalo, imagina aqueles cavalos árabes por sangue, aquele pelo lindo, a força, a resistência, a velocidade. São cavalos incríveis. É a nossa autossabotagem. E quantas vezes no meio da nossa autossabotagem a gente começa a justificar
como se fossem virtudes esses comportamentos autossabotadores. Sim, com certeza. Sabe aquela pessoa que estraga os relacionamentos e daí ela se orgulha e diz assim, mas eu sou assim mesmo, o que eu tenho pra dizer eu digo na cara. Sabe? Cara, eu acho que... Ficha 1! Hashtag saquei. Hashtag saquei, hashtag ficha 1. Vocês percebem? E lá eu falava do tiozinho, né? É legal que toda a família tem um tiozinho. O tiozinho é o cara que chega no churrasco no final de semana, nos aniversários da família, e aí tu, sei lá, tem um tio que tá dizendo, esse verão a gente vai passar as férias em Florianópolis. E aí o tiozinho, conheço tudo, vai naquele bar, vai naquela rua, fica em tal casa, em tal bairro, o cara sabe tudo. Aí alguém diz assim, eu e minha esposa voltamos de Buenos Aires semana passada, fomos lá tirar as férias. Aí o tiozinho, já morei em Buenos Aires, conheço tudo aquilo lá, a boemia, não sei o quê. Ele é o cara que ele sabe tudo, ele já viveu tudo, ele conhece todo mundo. Só que você olha pro tiozinho, possivelmente ele seja um cara de 50, 60 anos, solteiro, por mais que tenha filhos, não tem família, talvez vive ainda com os pais, ou vive sozinho num quartinho, num canto, e mal consegue se sustentar. Ele é o cara que sabe tudo, que conhece tudo, mas que não... e extremamente inteligente, pode cuidar, é o cara que tinha chance de ser o cara mais bem sucedido na família. Cuidado, você pode ser o tiozinho. Tá, Paulo, então deixa eu fazer uma pergunta. Como perceber que tu tá de cavalo, ou tu é o cavalo, da analogia, ou tu tá de camelo? Como perceber isso? Outra pergunta, aqui também é que nem no Instagram, que chega em uma hora ele fecha... Não. Vai. Facebook. Como perceber que tu tá de cavalo ou tá de camelo? Bom, falando em autossabotagem, eu acredito, e agora vai uma visão pessoal minha, não técnica, mas como pessoa, como ser humano, que a autossabotagem, ela cria um círculo vicioso. Você se alimenta mal, você até tenta fazer práticas de exercício físico, de qualidade de vida, mas você não mantém. Você começa as coisas e nunca consegue terminar, fica sempre oscilando. Então, chega atrasado a todos os compromissos. Tá sempre ficando doente, porque você acaba comprometendo a tua saúde, assim como compromete as tuas finanças. Você possivelmente seja alguém, por causa desses traços que eu falei antes, de ser excepcionalmente inteligente e tudo mais, articulado, normalmente excepcional em comunicação, mas ainda assim você não consegue desenvolver relações profundas. Sim. Porque em algum momento você chuta o balde, fala bobagem ou se torna impertinente. Tu entende? Então, na verdade, em relações interpessoais, com todo mundo. Né? Só que aí vai cair uma coisa que é terrível, que é fatídica para o autossabotador. Todos nós incorremos em todos esses erros que eu acabei de narrar. Mais ou menos, todos nós fazemos isso. Quase todos os dias. Só que se tendemos ao equilíbrio, a gente dá nossas tropeçadas, a gente dá nossas cambalhotas, mas o levanta e continua. O autossabotador, ele é bom demais para pedir perdão. Ele é bom demais para se perdoar. Porque ele acha que ele é o cavalo. Só que ele não percebeu que quem está dominando o cavalo é o papai e mamãe, os amiguinhos e tudo que aconteceu com ele até os 7 anos. E aí ele se torna refém dessa sombra e ele não consegue pedir perdão para ele mesmo. Ele não consegue se perdoar. Por isso que as pessoas desenvolvem padrões compulsivos, como alimentação, como drogas, como outras coisas. Por isso que tanta gente hoje está partindo para o suicídio. Uma pessoa que parte para o suicídio, ela nunca quer se matar. Ela quer matar a dor que ela sente. Que dor é essa? Porque a partir do momento que eu me perdoo, essa dor reduz, não reduz? Seja ela qual for. Ela dissipa. A partir do momento que eu abro a minha boca para contar uma história, por exemplo, lembra? A gente já citou em outras lives, uma vez que eu cheguei da faculdade horrorizado com o comportamento que eu tive e tal e tal. O simples fato de ter uma conversa com a Patrícia, de botar pra fora, olha, eu fui babaca na faculdade hoje. Assumir. Aquilo, sabe? E aí vem aquela sensação, o que eu tenho que fazer com isso? Acho que eu tomei agora. O que precisa mudar a partir disso? E imediatamente tu sabe o que precisa fazer. Né? Eu particularmente, na outra semana, esperei uma semana para ter a aula de novo, o professor foi lá pedir desculpa pra turma, eu disse, cara, eu fui um babaca.
Quer dizer, eu consigo lidar. Então errar nunca é o problema. A questão é como você lida. Tu entendeu? Como você enfrenta os seus erros. Sendo um pouco chulo agora, grosseiro, você pode olhar para uma mulher na rua e achar ela bonita, a mulher do seu amigo, e achar, nossa, que mulher linda. Agora, isso também não quer dizer que você vai chegar E meter a mão. e meter a mão com a mulher, desrespeitar, tu entendeu? Então é ter o controle da situação, é o equilíbrio. E como você reage às coisas que acontecem vai ser mais determinante do que todos os outros. Uma criança que sofre, uma criança que está com transtorno de ansiedade, uma criança que não sabe lidar com rejeição, uma criança que está em um processo de adoecimento, é uma criança que simplesmente não está conseguindo dar conta de uma emoção. E isso vai reverberar mais adiante, pode até ser na adolescência, no processo de autossabotagem na escola, com os amiguinhos. A gente teve um estudo de caso caso hoje, adulto, não somos só os adultos que nos autossabotamos, as crianças também já começam com o processo de autossabotagem. Fobia social, anorexia, uma série de questões que surgem de crianças que não conseguiram lidar com suas emoções. Emoções de rejeição, de entender. Então é isso, gente. Vamos encaminhar para o encerramento. Para finalizar, eu gostaria de dar uma pitada, já que a gente está nessa fala, o que a hipnose faz? Por que a hipnose pode ajudar na autossabotagem? Primeira coisa que a gente vai fazer no processo de hipnoterapia é identificar qual é essa voz. Que sentimento, que emoção é essa que ficou gravada num nível tão profundo dentro de você, que toda vez que você se depara com uma emoção semelhante, o teu cérebro parte para aquele caminho já traçado. Tu entendeu? Por isso a importância daquela fala da neuroplasticidade. Sim. O cérebro determina por qual caminho vai, de que forma? Semelhança de estímulos, de sentimentos. Tá, então quer dizer que se eu passei por uma situação X até os meus 7 anos, e ela me trouxe uma emoção Y. Se na minha idade adulta eu passar por um processo Z, seja ele qual for, pode ser a frustração de uma expectativa de uma promoção que não veio, de uma comissão que tu estava esperando, de uma venda que tu estava esperando fechar e não fechou, enfim. Seja ela qual for a frustração que aconteceu na idade adulta, se ela me trouxer aquela mesma sensação, aquela mesma emoção, eu vou automaticamente voltar para aquele comportamento lá? Exatamente. E o problema nunca é o problema. A gagueira nunca é gagueira. Uma criança que a mãe se separou e que a mãe se afastou dela, às vezes até, como nós falamos antes, nem sempre é por mal, mas às vezes a mãe precisava trabalhar dia e noite para sustentar. E essa criança não conseguiu, né, dar conta dessa emoção de ficar sozinha, e isso gravou, em vez de gravar aquela emoção de mamãe está trabalhando, mamãe está cuidando de mim, gravou uma emoção tipo mamãe saiu e só volta tarde. Aquilo pode virar uma crise que dá fim no noivado. Por quê? Porque eu já sei como isso termina. Mamãe vai embora. Às vezes uma mamãe que ficou doente e veio a falecer. Tu entendeu? Eu já sei como isso termina. Ele não veio agora, daqui a pouco ele não vem mais, depois ele vai embora e eu fico sozinho. Problema nunca é o problema. Por isso a importância da hipnose. A hipnose é uma ferramenta que te ajuda aí de uma vez. É certeiro, você vai e acessa. E a partir daí não quer dizer que faça milagre. Vai também ter que ser feita uma terapia, passo a passo. Mas pelo menos você sabe qual é o problema. Porque aí eu acho importante a gente frisar que é importante para que você tenha o que a gente chama a tomada de consciência. Identificar principalmente esses profissionais estão a serviço da tua questão para identificar qual é o fato originário. Onde foi causado o primeiro trauma. E aí, a partir disso, os movimentos são feitos por você. E lembra da história do cavalo dourado que só quando morre cai
Tá atualizando, mas tá tudo ok lá, tá transmitindo, tá? Assim eu espero. Pessoal, tá todo mundo recebendo aí sim ou não? A imagem, áudio, vídeo tá ok? Porque o nosso monitor caiu aqui. Porque eu acho que o meu tinha travado. Ah, pode ser. Bom, falando sobre isso, um comportamento padrão são as prioridades. Você sempre vai ouvir uma pessoa dizer que psicólogo é muito caro. Eu tenho que levar meu filho, eu tenho que ir, né? Eu tenho que fazer terapia, é muito caro. Mas quanto é? Sei lá, R$80, R$100, R$120. Na pior das hipóteses aí, na média, claro que tem todo o preço, mas que seja R$120. É muito caro. E aí o cara, por 4 vezes no mês, são quase R$500. Vamos lá, R$500 por mês. É caro. É caro. Você acha caro? Quanto custa você continuar se sabotando? Porque para ir no shopping comprar uma calça jeans, um tênis novo, um sapato, uma calça, às vezes até uma cuia, uma térmica, uma bomba, sei lá, um copo. Vai no cinema. Um livro. Uma amiga minha foi no cinema, levou 3 filhos, gastou R$200. Pois é. Entre entrar de cinema E aí não é caro. Ela chocada. Tudo bem, mas você entende, é mas questão de prioridade. Um investimento, sim, proporcionar. com E certeza. Também, gente. Ninguém aqui tá falando, até porque esses processos de lazer são muito importantes. Claro. Tá na fatia da diversão e hobby ali. Que é necessário. Exato. Mas, cara, nada justifica. É prioridade. O que é importante para você e aonde você quer chegar define a tua vida. Tá? E isso, ter claro isso é o principal. Do contrário, você vai ser o cavalo correndo pelo deserto. E só vai perceber quando você estiver infartado. Então não adianta ficar de mimimi. Pessoas que tendem a preferir comprar um tênis, um sapato, um celular do que fazer um coach. Fazer um coach. Não quero fazer o coach, Não não quero fazer uma terapia, não quero fazer o quê? Necessitando, vendo que seria de uma grande Identificando. valia, exato. Aí é um processo de sabotagem. Tá bom, levanta a mão aí quem não precisa. Ninguém levantou a mão, viu? Então assim, gente, nós já estamos 1h10. Pra mim foi muito rico, porque eu aprendi muito com vocês aqui hoje. Então eu gostaria que a gente deixasse uma mensagem. Cada Perfeito. Começando por ti, Paulo. Já que a gente é meio feminista, não tem esse negócio das damas primeiro. Então, a minha mensagem é que a internet, o Wi-Fi caiu. Gente, a minha mensagem foi essa. Eu realmente já encerro aqui, não vou me estender. Poderia fazer aqueles discursos emocionais que eu adoro, mas vou deixar para as meninas fazer. A minha mensagem é essa. Qual é a sua prioridade hoje na tua vida? Se você conseguir responder essa pergunta, tenho certeza que a tua vida será melhor. Eita! Eu, como sou emocional e adoro falar, eu vou passar uma mensagem. Gente, na realidade, trabalhando na questão de processo de coaching, eu acho que nem o Paulo disse, não é questão só de necessidade, é questão de agregar para a vida. Eu acho, como eu disse no início, a vida é muito incrível pra gente realizar pouco. Então, o que eu preciso assumir de autorresponsabilidade, o que eu posso fazer para aproveitar mais a minha vida, para explorar mais a minha vida. Não é uma coisa só que vai fazer, vai resolver os teus problemas, não. É a soma de todas as coisas que tu vier fazendo, principalmente tu abrir a tua mente para isso, tu te permitir olhar para isso. E mais do que importante que a clareza da onde eu quero chegar, é quais são os padrões de comportamento sabotadores que estão me impedindo de chegar naquele resultado. Eu acho que quando a gente olha para isso, o resultado, aonde a gente quer chegar, não precisa nem estar tão claro assim. Mas aquilo que a gente está fazendo e que ao invés de estar indo ao encontro desse resultado que eu estou buscando, está indo para um caminho contrário, aí, meu bem, tu não tá aproveitando a tua vida, tu tá a serviço de uma dinâmica que se tu não olhar, não enxergar, não tomar consciência, porque nos meus processos eu gosto muito disso. Meus coaches têm algumas palavras que eles parecem que vão repetindo ao longo do processo, isso é muito legal. Que são as tomadas de consciência, enquanto eu não perceber qual é o padrão que eu tô vivendo, qual é a dinâmica que eu tô trazendo pra minha vida, eu não consigo transcender. Porque tudo que a gente faz, a gente acha que é certo. Ninguém faz alguma coisa, eu tô fazendo porque eu sei que é errado. Não, tu acha que é certo. Então, até tu perceber que aquilo que tu tá fazendo não tá te levando pro resultado que tu quer, tu
tu não vai mudar esse comportamento. Então, tu vai estar sempre no mesmo lugar. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. A vida ela é muito rica, muito abundante, ela tem muito para nos oferecer. Então, sair dessa zona de conforto, desse vitimismo, assumir a vida, explorar tudo que ela tem de melhor. A vida nos oferece infinitas possibilidades a todo instante. Todos os instantes. Tudo é uma possibilidade de fazer diferente. Então, como eu não sou boba nem nada, eu vou pegar o gancho no que os dois falaram e dizer pra vocês, linkando com o que o Paulo falou, eu deixo uma pergunta. Você quer viver ou sobreviver? A escolha só depende de você. Ligar o automático que a gente falou é sobreviver. Agora procurem descobrir a vida dentro de vocês. O que traz realmente prazer? E aí, linkando com o que a Aline falou, procurem identificar o que alegra o coração. Obviamente, eu sei que todo mundo tem conta para pagar e algumas coisas a gente também não pode fazer só aquilo que nos dá prazer. A gente precisa cumprir com a nossa cartela de obrigação, porque infelizmente ainda, tá? Não se paga a conta com um sorriso no rosto e um abraço apertado. Nós precisamos de dinheiro, tá? Que também tá numa fatia da roda Que também viva. é importante, Exato, importante. exato. Né? O dinheiro ele é muito importante, é uma energia que precisa ser circulada. Mas não fique a serviço do dinheiro. Faça o serviço. Dá pra rebobinar aí? Vai. Não se coloque a serviço do dinheiro, coloque o dinheiro a seu serviço, tá? E eu acho que isso é uma questão bem interessante quando se trata de autossabotagem, porque o que eu vejo muitas pessoas apegadas muito com o financeiro. Às vezes, e eu noto isso nos divórcios, às vezes, que eu faço, sabe? As pessoas estão querendo se liberar para um mundo novo e não conseguem porque estão lá apegados a 5 mil reais, 10 mil reais, uma moto, uma máquina fotográfica. E a vida não vai pra frente. E a vida não vai pra frente. Então, viva o presente em direção ao futuro, honrando o passado. Eita! Já acaba aqui, ó. Beijo! Beijo! Valeu, Facebook, né? Poxa, conseguiu. Um dia como hoje ele conseguiu. Liga meu ali.